continuar aqui na salvação. Sim. Então, a parte que eles receberam de Deus foi a palavra. O primeiro contato deles foi a salvação. Sim. Então, quando é que eu sou salvo? Quando eu tenho contato com a palavra. Sim. E ali também, né, eles receberam essa palavra ali, começaram a ver os sinais, os prodígios, mas mesmo assim eles ainda não eram tocados pelo poder do Espírito Santo. Justamente. Mesmo assim eles ainda não tinham ainda a experiência de ser tocados pelo poder do Espírito Santo. Tu vê que o Simão, o mágico, ele participou do batismo, ele mesmo foi batizado. Ele está entre os que foram ouvir a palavra. Ele participou dos milagres, mas o que chamou a atenção dele foi os sinais. Foi aquilo, a imposição de mãos dos apóstolos para receberem o Espírito Santo. E aí entra esse diferencial, já que o Jean já entrou, vamos entrar aqui. Que quando eles, a Bíblia diz que quando eles deram crédito, quando eles creram, né? Amém. Aí eles receberam o Espírito Santo, através da imposição dos apóstolos. Amém. Não é que, como a gente disse, não é que eles não conheciam os sinais já existiam, mas a presença sobre eles, naquilo que Deus diz, porém neles o meu Espírito, eles ainda não tinham. Para poder operar aqueles milagres que eles estavam vendo, eles precisavam receber o Espírito Santo. Eles precisavam, né, daquela nova experiência, né? Amém. Tá entendendo? Amém. Então eu vejo assim que Deus ele foi tipo assim, ele foi lá e serviu aquele povo. Serviu, ele foi lá e viu que o povo estava falto em algo. havia uma necessidade. Uma necessidade. Uma necessidade de milagre, de cura, de transformação, né? De salvação, né? Mas eles só tiveram acesso ao Espírito Santo quando eles deram crédito, quando eles acreditaram. Amém. Naquilo ali. E aí chama a atenção. E aí, tem ali que tu leu no finalzinho, diz que o teu intento do teu coração, fala para Simão, né? Sim. E o que significa dizer que tem uma intenção por trás da intenção. Sim. Então ele tinha uma intenção, mas ele tinha uma outra ideia que ele queria, né? Sim. Meio que manipular o negócio, né? E por intermédio do Espírito, a conservação do Espírito Santo, tu conservar a presença de Deus, tu conservar o Espírito Santo, tu conservar o ministério. Amém. Tu conservar e honrar esse ministério, honrar o ministério do Espírito Santo, é algo precioso para Deus. Amém. Deus ele vê isso aí, ele sonda o coração dos homens e vê isso aí quem está conservando o ministério. Se tu for ver, ele tinha um outro espírito. Ele sempre, mesmo impondo as mãos sobre as pessoas, ele sempre iria operar num outro espírito. Mesmo se você tenha muito dinheiro e queira comprar o Espírito Santo, você sempre vai operar em outro espírito. É verdade. Sempre vai operar em outro espírito. Nunca vai operar no Espírito de Deus, por causa do intento do coração. É verdade. Por causa do intento do coração. E é que Pedro disse, ó, que não faz parte deste ministério. Todos os outros receberam por causa que deram crédito. Coração puro e limpo. Né? E aqui tem uma mensagem, não velada, mas é uma mensagem para a igreja. Né? Quando ele diz, ó, tu não tens parte neste. Ele está falando do ministério do Espírito Santo. Neste ministério. Porque o Espírito Santo é um ministério. Sim. E ele diz, ó, tu não tens parte. Porque no teu coração, né? Porque ele operava em outro espírito. Ele operava em outro espírito. E o que acontece muitas das vezes na igreja, no meio da igreja, é muitas pessoas operando em outro espírito. Porque Pedro não aceitou o dinheiro dele. Pedro não aceitou o dinheiro. Verdade. Pedro não aceitou o dinheiro de Ananias e Safira, que veio com corrupção. É o primeiro. Amém. Aquele que carrega o ministério não pode... sabe que aquele que carrega o ministério do Espírito Santo sabe que
que o ministério do Espírito Santo não é comprado. Ninguém pode comprar. Ou vendível. Ou vendido. Isso aí. Vendido. Ninguém pode comprar o ministério do Espírito Santo. E o segundo, que quando tu tem esse intento no teu coração de querer comprar algo espiritual e precioso como como a unção do Espírito, você já está indo para o outro lado. Só que Pedro ainda, mesmo assim, e não fez como Ananias e Safira, que ele lançou uma palavra já mais profunda. Ele disse, se arrepende. Sim. É porque ele sabia. Eu até tenho uma explicação para isso aí, tu estava falando, estava vindo aqui. É o seguinte, esse dinheiro que ele tinha era fruto da magia. Era fruto que ele ganhava. É profundo isso aí. E a Ananias e Safira não, era puro. Era puro dinheiro, né? Então o peso era muito maior para a Ananias e Safira. É verdade. Né? Então, quer dizer, quando a gente vive isso tem a ver com o nível de tá ficando profundo o negócio. O nível de autoridade e de unção do ambiente. Quando o nível de autoridade e de unção está maior, quem está abaixo acaba se expondo, entendeu? Sim. E aí, esse que está abaixo, se ele tem consciência, ele precisa fazer o quê? Correr, buscar mais para poder crescer, entendeu? O desejo do seu coração, entendeu? Agora dando um testemunho sobre essa questão da unção e do Espírito Santo, quantas e quantas pessoas a gente não ora por elas e elas dizem assim, nunca mais tinha sentido o poder do Espírito Santo, nunca mais tinha sentido a glória e a graça de Deus, mesmo sendo falhos, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo, só que tendo temor. Amém. Tendo temor pela presença do Espírito Santo, porque não tem algo mais precioso sobre a face da terra do que a presença do Espírito Santo. Então, se tu ter temor pela presença dele, tu nunca vai operar em outros espíritos. É verdade.